Vamos lá, irmãos. A aula hoje é o Pentateuco, o capítulo 4 do seu material impresso, o livro de Números. Tá? Bom, vamos à introdução, né? O autor de Números é Moisés, tá? Como dos demais livros do Pentateuco, dos 5 livros. Aliás, segundo as tradições antigas, o livro mais antigo da Bíblia é Jó, que também possivelmente escrito por Moisés, o escritor do Pentateuco, no ano 1520 a.C. Tá? O tema do livro, né, a organização do povo hebreu como nação para enfrentar a jornada do deserto no Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia, né, no deserto. Né? Cades Barneia fica na fronteira de Israel, fronteira sul de Israel, né, que pertencia ao termo de Judá. Tá? O objetivo do livro de Números com a realização dos dois censos, né, um no começo, outro no fim da jornada, tá? Parece que o objetivo de Números é registrar as ações pacientes de Deus, né, com o seu povo e mostrar para eles o seu amor, a sua providência, também a justiça, né, a punição, que também andam juntas, né? O fundamento doutrinário para o livro de Números, né, mostra: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso está em Números 14:30. Né? Esse versículo contém um grande fundamento doutrinário, porque uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas pereceu no deserto porque Deus não permitiu a entrada na posse da terra, principalmente por causa da incredulidade, da murmuração e da desobediência, né? Principalmente porque ali os motivos não eram só que era gota d'água, né? Uma série de coisas que causa a rejeição ou aceitação, tá? Na página 90, né, numa aplicação direta e prática, vê que não é porque somos salvos pela graça que temos o direito de viver de qualquer forma, confiando, né, que é salvo, né, e sempre salvo, né, uma vez salvo, sempre salvo, como o povo diz por aí, tá? Os salvos desobedientes a Deus provam a ingratidão e caem da graça, conforme aconteceu no livro de Números, tá? Bom, as moedas da redenção. Números 3, né? Já estamos dentro do livro de Números aí, capítulo 3. Jesus Cristo não realizou um pagamento simulado ou parcial. Ele fez o trabalho completo de redenção. Pagou todo o preço, né? Dando aos crentes o direito de ser salvo pela graça e trabalhar no ministério tipificado pelos levitas, né? Que era símbolo, né? Como já falei para vocês, uma alegoria, tá? Depois vem no capítulo 19, vemos a novilha vermelha, né? Que essa novilha vermelha ela levava, né? Era um símbolo, né? Um símbolo importante também da purificação. Conforme o versículo 12, no terceiro dia se purificará com essa água e no sétimo dia será limpo. Né? A água mencionada é a água que recebeu a cinza da novilha vermelha, do versículo 9. Tá? Cristo morreu por nós e realiza a purificação de nossos pecados, embora exija a confissão do mesmo. Então você pega toda a simbologia aponta para isso aqui, tá? De Números 19. Eu estou na página 91. Depois vem a serpente de bronze, né, que é outro símbolo importante, levantada sobre uma haste, né, em Números 21, tá? O próprio Cristo falou desse tipo, né, em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Moisés exigiu que as pessoas picadas pela serpente abrasadora olhassem para a serpente levantada por ele, né, e garantiu, né, que essas pessoas seriam curadas. Versículos 8 e 9. Né? É o que o Novo Testamento ensina, né? Olhar para o Cordeiro de Deus, né? E aquele que for pecado pela chaga do pecado, ele olha para Jesus
para a obra que Cristo realizou na cruz, crê nele, e então ele vai ter a resolução, o perdão desse pecado cometido, tá? Depois vem no número 17, a vara de Arão, né? A vara florescida como prova de que Deus escolheu Arão, tá? Essa vara é uma coisa interessante, tem um simbolismo interessante, né? Deus falou a Moisés que a vara que florescesse daria sinal de que o seu dono, o dono daquela vara, é escolhido por Deus e que os demais deveriam respeitá-lo e honrá-lo como ungido do Senhor, tá? Então, a vara do homem que eu tiver florido, que eu tiver escolhido, florescerá, né? A chamada de Deus deve ser sempre confirmada pelo próprio Deus que o chamou. Então, pegou ali os pretensos, os supostos ali, cada um pegou uma vara, cascou ela, tirou, não tinha a mínima possibilidade, não tinha raiz, não tinha nada, e colocou essas varas lá, né? Aí no outro dia, a vara que amanheceu florida, que foi a de Arão, né? Então foi reconhecido aquele que fora o escolhido de Deus. Então tem dentre os símbolos dessa vara florescida, né, é que o dono, né, do que confia, do que foi confirmado por Deus, é um homem de Deus, é um escolhido de Deus, é um ungido do Senhor. Isso, o símbolo era tão grande que essa vara foi um dos utensílios colocados dentro da arca da Shekinah, tá? Da presença de Deus, a arca da presença de Deus, né? Então, ali dentro estavam as tábuas da lei, o maná e a vara florescida, tá? A ressurreição de Cristo, que é o único até hoje que ressuscitou, né, para nunca mais morrer, porque outros teve ressurreição no dia da morte de Cristo, mas morreram de novo, tá? Mas que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus, tá? Então, a prova de que ele foi escolhido por Deus como único mediador entre Deus e os homens, tá? Então, essa ressurreição é para nós um sinal também, tá? Bom, aí chega no primeiro censo, né? O primeiro censo e os deveres estabelecidos, né? Tá aí logo no início, capítulo 1, verso 4, né? Daqui para frente a gente vai dar uma pinceladinha em cada um dos assuntos. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel, organizando aí as tribos separadamente, né, para se acampar em volta do tabernáculo, de frente para o tabernáculo, né, nas horas de adoração, tá? Números 1, 47 ao 54, está escrito que os levitas não foram contados, tá? Porém, o Senhor lhes deu tarefas espirituais relacionadas ao tabernáculo, como obreiros que trabalham na obra do Senhor em tempo integral. O serviço deles era religioso e voltado para cuidar das coisas de Deus. O tabernáculo, seus utensílios, né, além de acampar em redor do tabernáculo, né, eles tinham a função de montar, era móvel, né, desmontável, então eles desmontava, levava, montava de novo, organizava, fazia. Então o trabalho deles era esse, era cuidar do templo, cuidar, que era uma tenda, né, uma tenda móvel, mas era o lugar de adoração e eles eram os encarregados de cuidar disso. Em Números 3:40, né, Moisés narra acerca do resgate dos primogênitos, né, que é um tipo de Cristo, o Redentor, o primogênito dos primogênitos, né? Então está aí tipificada ou colocada aí. Na página 94, nós temos os preparativos finais para o início da partida do Sinai. Então, eles estavam no Sinai, fez o censo, né? Aí fez os preparativos para eles avançarem, né? Nos capítulos 7 ao 10, tá? Os últimos preparativos aí para a jornada seguinte, tá? O item 2 ele começa mostrando a jornada do Sinai até as planícies de Moabe, né? Com alguma anarquia. A murmuração do povo, a rejeitou a Deus, né? Nesses capítulos, do 11 ao 14, né, queixa do povo, reclamação do próprio Moisés, suprimento da fome com codorniz, né, onde Deus supriu eles com carne de codornas, né, a maledicência de Arão e Miriam contra Moisés, tá?
e o envio dos espias para verem a terra, né? O relatório dos espias, a revolta do povo, a intercessão de Moisés e o castigo de Deus, né? Tudo está nesse trecho aqui, né? Dessa primeira jornada aí até Moabe, né? Até as planícies de Moabe. A peregrinação de Israel durante 38 anos do Monte Sinai até Cádiz, tá? Então, as atitudes erradas de Moisés e Arão diante da rocha em Meribá, tá nesse trecho, né? As instruções para a segunda geração entrar na Terra Prometida, tá? Porque toda aquela geração ali nesses 38 anos se perdeu, morreram todos, ficando somente Josué e Caleb, tá? As vitórias no caminho do Jordão, né? Aqui está o texto da serpente de bronze, né? Que é um tipo de Cristo, que eu já falei. A jornada dos israelitas no deserto, né? A vitória na guerra sobre Seom, né? Rei de Hesbom, tá? A vitória de Og, né, sobre Og, rei de Bazã, tá? Nos capítulos 22 e 24 estão os eventos relacionados ao profeta Balaão, que ele já deram a volta do lado da Jordânia, esse local aqui, né, Og, rei de Bazã, e o Seom, rei de Hesbom, era do outro lado do Jordão, né, na Jordânia, do outro lado do Mar Morto ali, né, perto do Pisga, perto do Monte Nebo, tá? E ali foi naquele lugar ali, né, que apareceu a questão de Balaão, né, e a sua famosa jumenta falante, tá? Bom, práticas idolátricas, né, idólatras, números 25, né, no capítulo 25 está registrada a prática idólatra de Israel, quando Israel resolve adorar Baal Peor, tá? E se prostituir com as filhas dos moabitas, naquele lugar já chegando na terra prometida, né? Descendentes de uma relação incestuosa entre pai e filha, que é Ló, né? Esses moabitas são os filhos de Ló, tá? E ali, né, Baal Peor, o Balaão não quis amaldiçoar o povo de Deus, mas ensinou eles a fazer eles pecar com essas mulheres ali, o pecado da idolatria, que ele sabia que era a pior situação possível, tá? Bom, no capítulo 96, nós temos os preparativos finais para a entrada da segunda geração em Canaã, né? No capítulo 32 ao 36. As duas tribos e meia desejam habitar na Transjordânia, que é do lado de Og, Bazã, lá Hesbom, tá? E a distribuição da terra é feita entre elas aí, entre as tribos aí, deste lado do Jordão, tá? Que é usado também o termo de Cisjordânia, né? Que significa deste lado do Jordão aí, tá? Então ficaram duas tribos e meia antes do Jordão, tá? E o restante passou todo para o outro lado para tomar posse na terra de Canaã, que era depois do Jordão, tá? No capítulo 33 tem uma lista completa das jornadas de Israel, né, desde o Egito até o Monte Hor, tá? Na fronteira com Edom, tá? Edom que é Jordânia hoje, né? Na divisa ali, né? Entre o Mar Morto e o Mar Vermelho, aquele meio ali é que fica Edom, é onde fica o Monte Hor, que é a terra de Edomitas, tá? No capítulo 34 estão as leis dos limites, né? A divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Os homens que eram os cabeças, né, do trabalho da divisão foram Eleazar, o sacerdote, e o Josué, filho de Nun, tá? Os auxiliares eram alguns príncipes dentre o povo. No capítulo 35 tem assuntos muito interessantes, as cidades dos levitas, né? Porque eles não iam receber a herdade, mas as cidades que eles poderiam habitar, né? Desde o começo, a ordem de Deus é que a congregação cuidasse dos obreiros e lhe desse condições de vida, né? Na página 98, você vê aí, né? Além das cidades, né, e terrenos em volta para os levitas, o Senhor também ordenou que fossem dadas 6 cidades de refúgio, onde seriam recolhidos os homicidas, né? Não era uma cidade para acolher o culpado, né? Ali seria recolhido provisoriamente o homicida
para que ele fosse julgado se ele era culpado ou não, e havendo culpa, é claro que ele ia pagar, né, de acordo com a lei, mas se não tivesse culpa, né, se ele não fosse culpado, ele ia ser livre nessas cidades, era em pontos estratégicos, né, para que o homicida pudesse ser recolhido naquela cidade, cuidado pelaquela cidade para que evitar o vingador do sangue, que no calor ali do homicídio poderia matar ele sendo inocente, né? E tem muitos exemplos lá mostrando que se tiver dois no campo e ele estiver cortando com o machado e o ferro separar do cabo e bater na cabeça do outro e o outro morrer, aí a pessoa que matou, que não tinha dolo, não tinha culpa, não tinha né, não tinha, não era um homicida, na verdade, foi um acidente, ele fosse para a cidade de refúgio, porque o Vingador do Sangue poderia matá-lo antes, né, mesmo sendo ele inocente, então ele seria julgado e todo se ele se refugiasse nesses locais. Que também tem um símbolo muito importante, né, de refúgio aí ligado ao Novo Testamento, ok?